Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma live da Revista M. Eu sou Andréa Vicente, está junto comigo aqui a minha querida companheira Renata Machado. Hoje nós temos o prazer de receber o Arlindo Neto, que vai falar sobre experiências de quase morte, né? O que as ciências sociais têm para nos dizer a respeito dessas experiências, né? Então, Arlindo, é um prazer te receber. O Arlindo é doutor em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, é também mestre em antropologia, né? É membro da Associação Brasileira de Antropologia e, atualmente, está realizando um pós-doutorado em desenvolvimento urbano pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco. O Arlindo defendeu em 2018 a sua tese de doutorado, né? O título da tese era Sem Medo da Morte, um estudo antropológico sobre experiências de quase morte. Então, para nós aqui da Revista M, é um prazer enorme recebê-lo, Arlindo. Fique à vontade, né? E nós vamos ouvi-lo agora. Obrigado, Andréa. Obrigado, Renata, pelo convite. Fico feliz. Tive o prazer de ter a Andréa na minha banca de doutorado. Foi uma troca ótima, é um contato que a gente mantém e que temos um vínculo. Já organizamos um dossiê sobre antropologia das emoções. Está sendo bem produtiva essa relação. Então, agradeço ao convite, tanto da Renata como da Andréa. Dou boa noite a todos. E vamos falar um pouco sobre essa temática, que é a experiência de quase morte. Eu resolvi compartilhar com vocês um PowerPoint para poder melhor organizar as ideias e para que o tempo possa ser melhor utilizado. Como a Andrea falou, o título da minha fala de hoje, dessa live, é Experiências de Quase Morte, o que as ciências sociais podem dizer sobre. Então, eu fiz questão de pôr essa imagem, que é a imagem clássica de quando se fala de experiências de quase morte, que é a imagem do túnel, né? O indivíduo vê um túnel e decide segui-lo ou não. Essa é a visão clássica das experiências de quase morte que a gente vê narrada em documentários, em séries de TV, e principalmente naquelas reportagens do Fantástico ou do Globo Repórter. Eles sempre tratam as experiências de quase morte como essa experiência onde o indivíduo vê um túnel e que morreu por um momento e pôde assim voltar da morte e assim narrar essa experiência que foi de quase morte, porque o indivíduo não morreu. Então, vou trazer na nossa conversa hoje algumas questões, especificamente da antropologia, já que os pontos que irei abordar aqui hoje advêm de uma tese de antropologia, como a Andrea falou, o título dela foi Sem Medo da Morte, um estudo antropológico sobre experiências de quase morte. Em alguns momentos eu vou tratar experiência de quase morte como EQM, que é a sigla, para ficar mais fácil, e tentar trazer elementos sociológicos e antropológicos, ou seja, das ciências sociais, para tentar analisar esse fenômeno, que é um fenômeno essencialmente biológico, a morte, né? A morte enquanto um fenômeno biológico, mas que é vivido por determinadas pessoas que experienciam uma particularidade dessa morte, ou seja, uma experiência de quase morte, um fenômeno específico, que é tido pela medicina como um fenômeno essencialmente biológico, repensam e narram uma experiência essencialmente cultural. Antes de mais nada, eu queria conceituar o que significa experiência de quase morte. Digamos que, em lato sensu, uma experiência de quase morte é quando um indivíduo sofre uma parada cardiorrespiratória e morre por alguns minutos, e uma intervenção biotecnológica, que são os processos de ressuscitação, trazem esse indivíduo de volta ao funcionamento orgânico, em harmonia, e com isso o indivíduo retoma sua atividade cerebral e circulatória e respiratória, e assim volta à vida. Então, lato sensu seria isso que eu falei para vocês.
O indivíduo que tem uma parada cardiorrespiratória, entra-se com um processo de ressuscitamento e esse indivíduo retorna. Aqui eu vou tentar falar um pouco do que é um EQM em estrito senso, em sentido antropológico. Isso que eu falei agora é o conceito de uma EQM clássica. Por que eu digo isso? Porque é comum, logo no começo, foi comum no começo da minha pesquisa, eu na RAC estava falando sobre esse fenômeno de experiência quase-morte, o pessoal fica bastante instigado, né? Poxa, experiência quase-morte. Sempre aparecia alguém dizendo, eu tive uma experiência quase-morte. Eu dizia, poxa, que massa, então me conte. E a pessoa dizia que foi atravessar a rua, quase não viu o sinal fechado, quase ia sendo atropelado, mas conseguiu reagir, o carro não bateu nela. E eu dizia, poxa, isso não é uma experiência de quase-morte. Isso é falta de atenção. Mas o que eu quero dizer com essa brincadeira é de que uma experiência de quase-morte, obrigatoriamente, um indivíduo tem que ter tido uma parada cardiorrespiratória e tem que estar com o córtex cerebral por alguns minutos inativo. Por que isso? Isso advém de que, paralisando a oxigenação, o indivíduo entra em anóxia. O que é anóxia? É a baixa do oxigênio e, portanto, o córtex cerebral fica inativo. O indivíduo não tem acesso às suas memórias, ao campo visual, aos sentidos táteis, à audição. Enfim, todos esses elementos de interação com a realidade, com o mundo, eles ficam suspensos. Então, o grande enigma das experiências de quase-morte advém dessa conjuntura de que um fenômeno essencialmente biológico, que é a perda dos sentidos, né? A perda da consciência, porque o cérebro parou, entrou em anóxia e, portanto, o indivíduo está tecnicamente e biologicamente morto. Essa conjuntura dessas características de um fenômeno essencialmente biológico, mas os indivíduos que narram, que passam por essa experiência, narram uma experiência essencialmente cultural. E isso me chamou a atenção. E o início do trabalho de campo e com os informantes advém dessa conjuntura, de perceber um fenômeno que é tido pela medicina como um fenômeno biológico e, portanto, os médicos e as equipes de saúde param nessa explicação de um fenômeno que é uma quase-morte, ou melhor dizendo, é uma morte revertida, e as consequências dessa morte revertida não interessam, porque uma EQM não é entendida como um sintoma, como uma doença, é apenas um efeito de um fenômeno, quase um epifenômeno, porque foi uma morte revertida, um epifenômeno da morte, se assim a gente pode falar, e que não tem um interesse enquanto objeto de estudo nas ciências da saúde. Então, eu acho que as ciências sociais, com esse fenômeno, pode desdobrar uma série de questionamentos sobre o próprio funcionamento da cultura e a potencialidade dos fenômenos culturais no cotidiano e na vida das pessoas. Então, uma experiência de quase-morte, eu acho que é, por excelência, um fenômeno que potencializa as interpretações antropológicas no sentido de que deixam evidente a força que a cultura, que os elementos compartilhados coletivamente estão aí, estão na vida das pessoas. Então, mostra a potência dessa característica que é essencialmente humana, que é de dar significado, de narrar acontecimentos, de criar sentidos e narrativas de sentido. Pois bem, esse foi o início do trabalho de campo. E para acessar esses tipos de narrativas, eu selecionei 6 informantes. 3 homens e 3 mulheres, como vocês podem observar no quadro. A mais velha tinha 58 anos e o mais novo tinha 29 anos. Todos eles tiveram uma parada cardiorrespiratória em contextos diferentes, entre uma cirurgia e um acidente. Esses foram basicamente os 2 contextos majoritários que envolviam um trauma. Vocês podem ver que a data da EQM é da década de 2010 para cá, ou seja, são EQMs recentes. Esses indivíduos são todos de Recife, os 3 homens e as 3 mulheres, são de classe média alta, e a gente vai mais para frente, eu vou poder tocar nessa especificidade, porque os informantes têm esse perfil, e eu entrei em contato com eles a partir de um informante-chave, que é uma médica psiquiatra,
que atendeu esses informantes em seu consultório. A gente pode falar sobre as implicações metodológicas em relação a esse recorte dos informantes, mas só para pincelar por que foi esse recorte e porque eu não vi grandes problemas de colher esses informantes, de fazer o recorte desses informantes a partir do informante chave. Consiste da ideia de que o que já foi catalogado, não por antropólogos, mas por psiquiatras e estudiosos da morte, e psicólogos também, é que as narrativas tendem a ter uma lógica muito parecida, e os elementos que envolvem as narrativas são muito parecidos. Então, eu já tinha dados de que o perfil, o recorte de gênero, de classe, de nível educacional não varia. Isso não são variáveis diretas que influenciam em como a narrativa vai ser expressa. Então, quem passa por experiência quase-morte tende a viver uma experiência padrão. Os elementos tendem a se repetir. E essas variáveis, como classe, como recorte de gênero, enfim, essas variáveis sociológicas, para poder abarcar mais abertamente, não influenciam diretamente na produção do fenômeno. O objetivo geral, o interesse geral que eu tinha com essa pesquisa era justamente analisar as narrativas. Eu não podia analisar o pré-fenômeno, porque não dá para se criar um contexto de um indivíduo vir a ter uma experiência quase-morte, e eu não podia analisar em loco, um indivíduo tendo uma experiência naquele momento, porque é uma coisa particular, é um fenômeno que não dá para a gente prever quando é que vai acontecer. Então, só tinha as narrativas, o pós-fenômeno. Então, essas narrativas me chamaram a atenção e foram o objetivo central da pesquisa, porque elas narravam a transposição de um fenômeno que é essencialmente biológico, a morte, e como ela, no caso a morte, era significada, simbolizada e descrita como melhor dizendo, uma experiência cultural. A partir disso, a experiência de quase-morte surgiu para mim como um operador ontológico, ou seja, nesses dois sentidos que essas duas palavras têm. Uma operação ontológica, uma operação que move, que opera todo o ser. Então, a narrativa englobante, a experiência de quase-morte, os indivíduos que a tiveram, eles sofrem ontologicamente uma mudança. Mas a gente vai falar melhor sobre isso, uma mudança existencial. A gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. Então, logo de início, eu percebi que existia uma sequência de como essa experiência de quase-morte se dava. Primeiro, a morte, né, ou uma situação em que o indivíduo morre, entra em parada cardiorrespiratória, seja por um acidente, seja por uma cirurgia, enfim, um contexto onde a vida dele fica em risco. As técnicas de ressuscitação atuam, ou seja, uma intervenção biotecnológica intervém. Se a gente quiser generalizar, a gente pode dizer que um conjunto de técnicas culturais intervém naquela situação de morte. O indivíduo, então, entra em anóxia, o oxigênio acaba no cérebro, mas ele tem uma experiência de quase morte. Ele volta, retoma a consciência, e daí surgem as narrativas cosmológicas. Os indivíduos constroem toda uma narrativa para justificar e dar sentido àquela experiência que a medicina não consegue dar conta. Ou melhor, que o discurso hegemônico do médico não consegue dizer nem explicar a gênese e a causa daquele fenômeno e daquela experiência que o indivíduo passou. Daí é que as experiências de quase-morte funcionam como operadores ontológicos. Eles empoderam o indivíduo como um indivíduo que teve uma experiência singular, que, portanto, detém elementos culturais e cosmológicos para significar uma narrativa que é única. E a gente vai ver isso mais detalhadamente nos próximos slides. Então, para tentar dar conta do fenômeno, né, de uma experiência de quase-morte, de um EQM, eu dividi na tese 4 perspectivas, mas aqui eu queria abordar apenas 3 por causa do tempo, que é a descrição fenomenológica, que eu já pincei um pouco para vocês, que é o que é que caracteriza uma experiência de quase-morte. Uma parada cardiorrespiratória, técnicas de ressuscitação, o indivíduo retoma
a consciência, e ao acordar, narra que se manteve consciente, que pôde sentir, ver, falar com algum ser, enfim, que manteve a consciência plena durante aquele momento que ele estava considerado biologicamente, tecnicamente, morto. Os aspectos etiológicos, ou seja, os aspectos que dizem respeito à causa, à gênese de uma experiência de quase morte. Vou trazer agora para a gente ver os elementos, ou melhor, as hipóteses explicativas que a medicina tem para a experiência de quase morte e as refutações a elas. E, por último, eu vou abarcar especificamente os aspectos pragmáticos, que é o que, essencialmente, foi narrado por esses indivíduos, esses informantes da pesquisa, e como é que esses elementos da experiência de quase morte foram incorporados no dia a dia, tanto na vida desses indivíduos como para além deles, o núcleo familiar, o núcleo da amizade, do trabalho, enfim, esse núcleo cotidiano da vida desses indivíduos. Pois bem, a descrição fenomenológica, como eu já pincelei para vocês, eu entendia que essas perspectivas individuais revelavam contextos culturais. Embora a experiência quase-morte não ocorra coletivamente, ocorra um indivíduo tenha a sua própria experiência, a narrativa dessas experiências revelam contextos culturais e que são um material rico para o antropólogo que estuda a morte. Então, eu pude perceber que as experiências de quase-morte traziam alguns elementos com ela. Traziam as sensações que estavam presentes em mais de uma narrativa. Visões que, embora possam ter elementos ou o que foi visto mudar conforme a narrativa, as visões estavam lá. Experiência fora do corpo. Então, toda experiência de quase-morte, existe essa experiência fora do corpo. O indivíduo se vê ou sente fora de si. Vale ressaltar que uma experiência fora do corpo é diferente de experiência quase-morte. Existem experiências que são apenas fora do corpo e o indivíduo não está nesse contexto de experiência quase-morte que eu venho tratando aqui. E as experiências de quase-morte, as narrativas, melhor dizendo, de experiência de quase-morte que eu tive contato, tanto dos dados da literatura como dos meus informantes, elas trazem uma característica que é a mudança permanente de comportamento. Eu acho que um estudioso clássico é o Raymond Moody, que escreveu o livro A Vida Depois da Vida, na década de 70 ainda. Eu acho que ele foi um dos precursores a tentar estudar mais sistematicamente e cientificamente as experiências de quase-morte. E aqui eu trago 6 pontos que ele traz como elementos fixos em uma experiência de quase-morte que podem ser encontrados transversalmente, ou seja, não importa a cultura ou a sociedade que o indivíduo tenha, que ele advenha, se ele teve uma experiência quase-morte, esses elementos vão estar quase que presentes em todas as narrativas. Então, a sensação de estar morto durante a quase-morte, os indivíduos que têm experiência quase-morte, e os meus informantes narraram isso para mim, eles tinham a plena consciência de que estavam mortos durante aquele período, um sentimento de paz e de alívio durante e após a experiência, a visão de uma luz, de um túnel fora do corpo e também a presença de seres de luz ou de parentes que já morreram. Existe também uma recapitulação da vida durante a experiência, do que eles poderiam ter feito de melhor, o que eles podem melhorar, e essa consciência de que eles poderiam fazer mais se tivessem uma nova chance, e a sensação prolongada de compreensão do mundo, especialmente no que tange a presença unânime de uma memória duradoura das sensações após a experiência. Isso é o que liga todas as experiências de quase-morte por mim analisadas, por Moody analisado e por outros pesquisadores, é essa sensação prolongada de mudança das sensações vividas durante aquela experiência. Não há uma quebra, né? O indivíduo, quando narra, os indivíduos narram como se tivessem vivido a experiência de quase-morte no dia anterior. Embora eu tenha entrevistado indivíduos que estiveram há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos. Uma definição de uma EQM, de uma experiência de quase-morte, em sentido antropológico. É bom frisar isso.
que eu trouxe uma definição lato sensu, agora eu queria trazer uma estrito sensu, que é a ideia de que a experiência de quase-morte consiste num fenômeno biopsicultural, ou seja, é biológico, é psicológico, psíquico e é cultural, no qual pessoas que estiveram biologicamente mortas por um período de tempo, durante uma parada cardiorrespiratória, elas verbalizam o acordar, que mantiveram a consciência durante todo o tempo. E o que tem de interessante é que essas verbalizações guardam correspondências entre si. E, ao que parece, elas se apresentam como narrativas cosmológicas, porque elas narram uma série de elementos que compõem a cosmologia, a crença, um modo de ver do indivíduo antes e depois da experiência de quase morte. E essas narrativas cosmológicas, que são as próprias narrativas de experiência de quase morte, né? Essa narrativa vem carregada desses elementos cosmológicos. Elas constituem tanto uma noção de pessoa como uma visão de mundo que é nova, são novas essas duas visões, essa visão e essa noção, esses dois aspectos, e eles são compartilhados pelos informantes. Sempre essas narrativas têm em comum, dos meus informantes e dos outros informantes que eu pude ler na literatura, eles trazem uma concepção de noção de pessoa e de visão de mundo que é compartilhada entre eles, sempre positivadas, nunca negativadas. Vale lembrar que eu tentei achar na literatura experiências de quase morte que não tivessem esses elementos positivos, mas eu não encontrei só um autor norte-americano que tinha catalogado algumas experiências de quase morte advindas de pessoas que tentaram um suicídio e que não morreram. E, ao contrário dessas experiências de quase morte positivadas, digamos assim, positivas, essas de pessoas que tiveram experiência de quase morte por suicídio eram negativas, era o oposto dessas experiências de quase morte que eu cataloguei, que os pesquisadores catalogaram. A descrição fenomenológica, né? Primeiro, o informante busca identificar o evento aqui que ocorreu, ou seja, o que aconteceu comigo? A primeira pergunta que o indivíduo pós uma EQM se coloca. Ele narra o acontecido, a experiência clinicamente atestada, o informante dá sentido particular à experiência, expressa por narrativa uma mudança do arcabouço moral. Então, essa é a sequência da descrição fenomenológica de uma experiência de quase morte. O indivíduo tem a EQM, identifica que ocorreu algo diferente, narra essa experiência, vai a um médico, geralmente é um psiquiatra, e é atestado que ele teve realmente uma experiência de quase morte, que ele morreu, mas foi pela intervenção biotecnológica foi ressuscitado, se assim podemos dizer, e a experiência ganha sentido particular, quando ele descobre que a narrativa hegemônica médica não consegue dar conta dessa experiência que ele teve. E, por último, há uma narração de uma mudança no arcabouço moral pós-experiência. No que tange aos aspectos etiológicos, ou seja, o discurso médico e a legitimação da experiência, eu pude perceber três elementos, que é a compreensão da experiência como um acontecimento, ou seja, os indivíduos veem como um evento, em sentido salesiano, de Salins, ou seja, a compreensão da quase-morte como um acontecimento carregado de significados, e, portanto, uma experiência a ser comunicada, uma experiência que diz algo para além deles. Nós vamos ver daqui a pouquinho um relato. 2, o acesso a profissionais é possível antes e após a quase-morte, ou seja, todos os meus informantes tiveram acesso a médicos e a profissionais da saúde, antes e depois da experiência, tanto para testar como para aplicar as técnicas de ressuscitamento. E 3, existe uma competência comunicacional entre os informantes e os profissionais da saúde, ou seja, se estabelece um diálogo profissional, com um profissional, melhor dizendo. Então, se dá para a gente fazer algumas análises sociológicas, alguma análise sociológica de desdobramento, de recorte de classe, por exemplo, está aí, nesse acesso a profissionais qualificados que dominam, né, o que significa uma experiência quase morte, e essa competência comunicacional dele poder narrar, o indivíduo poder narrar o que experienciou para os profissionais da saúde. Se esse diálogo não estabelece, não há a constatação de que o indivíduo teve uma experiência de quase morte. As hipóteses médicas sobre a experiência de quase morte tendo
tendo ainda o recorte dos aspectos etiológicos, né, enquanto causas. Existem seis hipóteses. A primeira resposta a um perigo iminente seria uma reação cerebral, a morte iminente. Segunda hipótese é memórias do nascimento, mas que já foi refutada lá na década de 80, porque um dos médicos que desenvolveu essa hipótese acreditava que quem teve uma experiência quase morte era apenas uma rememoração, especificamente do túnel de luz, do nascimento de parto normal. Mas a hipótese caiu por terra porque pessoas que começaram a ter experiência quase morte, que não tinham nascido de parto normal, viam um túnel de luz e todos esses elementos que constituem a narrativa. Alterações nos gases sanguíneos, ou seja, quando o indivíduo entra em anóxia, ou seja, baixa o oxigênio, sobe o dióxido de carbono, portanto, isso ocasionaria as visualizações, os sons e as imagens de um indivíduo que teve uma experiência quase morte. Também foi refutada porque tem indivíduos que já estavam entubados, tomando oxigênio, e mesmo assim tiveram uma parada cardiorrespiratória, foram ressuscitados, e o oxigênio não baixou, porque eles estavam tendo oxigênio. Alucinações tóxicas ou metabólicas, isso advém das medicações que o indivíduo toma para ser submetido às técnicas de ressuscitação. Foi refutada também porque se viu que alguns indivíduos não recebiam medicação, eram ressuscitados apenas por desfibrilador, por exemplo, e, portanto, ainda narravam que tiveram experiências de quase morte. Neuroquímica, no sentido que seria neurotransmissores que ocasionariam a experiência de quase morte, está em aberto, a neurociência ainda está tentando responder esses questionamentos. E os modelos multifatoriais, que é a hipótese mais aberta que tem no momento, que são vários aspectos que contribuem para que o indivíduo tenha uma experiência quase morte. Acesso à saúde, maior desenvolvimento econômico, o indivíduo tem competências educacionais específicas. São uma série de fatores que fazem com que o indivíduo consiga sobreviver àquela parada cardiorrespiratória e, portanto, tenha uma experiência de quase morte. O que dizem os informantes, aqui eu trago rapidamente a fala de Teresa. Então, nessa fala, que eu não vou ler porque é um pouco extensa, ela diz resumidamente que embora tenha tido a experiência e foi até a médica, e a médica atestou, né, deu uma opinião de especialista, ela deixa de lado, porque pouco importa para ela essa opinião de ser algo biológico ou algo do tipo, nas palavras dela, e que o que importa é o que ela viveu, o que ela sentiu, o que ela experienciou, e que isso ela não pode ignorar porque ela se passou nela. Ela diz que se sentia viva, que continua viva, e que tem certeza que essa experiência foi real. Os aspectos pragmáticos, rapidamente, já para a gente fechando os pontos, para depois a gente, quando vierem as perguntas, a gente poder dialogar mais. Os aspectos pragmáticos, ou seja, aqueles aspectos que mudam no cotidiano dos indivíduos. Eu dividi em 3 partes, entendendo que a cultura é o que se diz, a cultura é o que ela faz, e cultura e sociabilidade. Ou seja, a cultura é o que diz, no sentido de que o relato de quase morte é uma narrativa de sentido, ou pode ser entendida como uma narrativa de sentido. Então, existe a experiência de um evento, que é a própria EQM, a presença de uma ruptura com o passado. Os informantes dizem que naquele momento que viveram a experiência de quase morte, rompem com aquele passado que é qualificado como negativo, como ruim, e a partir daí há uma manifestação de um discurso que expressa uma transformação, a presença de um discurso positivo após a EQM. E cultura é o que se diz no sentido de narrativa e ontologia. O que é que isso quer dizer? Todos os indivíduos entrevistados percebem que a experiência de quase morte se viu como um momento de revelação, em 2 sentidos, a partir de uma macrotranscendência e uma microtranscendência. E o que isso quer dizer? Uma macrotranscendência é que no momento que experienciaram que, segundo as palavras do informante, a vida não acaba, né? A morte não é o fim, esses indivíduos conseguiram entender a manifestação do transcendente e da transcendência das coisas, para além deles. E a microtranscendência corresponde essencialmente à manifestação singular, ao papel do que cada um deles terá após aquela experiência. É uma compreensão
pessoal do mundo, seria a missão individual. Cultura é o que ela faz, ou seja, o que aconteceu antes e depois da experiência de quase morte. As sensações positivas, os pensamentos positivos diante de si, da vida, a mudança da visão de mundo, a mudança do comportamento cotidiano e familiar, ou seja, a EQM como um operador ontológico, um fenômeno que muda, modifica ontologicamente o ser. E, por último, cultura e sociabilidade, ou seja, toda experiência individual também é uma experiência coletiva. Nesse sentido, essa experiência de quase morte modifica o que na antropologia é conhecido lá desde Mous como a noção de pessoa, ou seja, como eles se veem e veem os outros, constitui-se essa noção de pessoa pela relação do antes e depois da EQM, no sentido de que antes da EQM esses indivíduos se diziam sem consciência, eles não tinham despertado para o transcendente da vida. E após a experiência quase morte, esses indivíduos têm uma consciência desperta, eles entendem o sentido da vida. Então, a EQM funciona então como um restart. A experiência de quase morte acontece, tem a reflexividade desses indivíduos a partir dessa experiência, existe a narrativa, depois assume-se, incorpora-se uma nova cosmologia. Assim, chego nas considerações finais, e eu resumo em 3 aspectos, aqueles lá do começo que eu defini, que eu estipulei para a gente fazer essa análise da experiência quase morte. Os aspectos descritivos, que dizem ao que é um EQM, né? As narrativas de EQM, o que elas demonstram e a potencialidade desse fenômeno vivido enquanto cultura, ou seja, essas narrativas subvertem a lógica do fenômeno biológico e trazem essa potencialidade da cultura, ou seja, é a cultura agindo no biológico. O segundo ponto são os aspectos teológicos. A medicina e os profissionais da saúde veem apenas as experiências quase morte como mortes revertidas, e ponto, a discussão acaba aí. Os mesmos informantes demonstram que essa morte, essa experiência de quase morte, e morte por um determinado período, é simbólica, é cultural, e deslocam as narrativas de um fenômeno, deslocam a narrativa de um fenômeno biológico para um fenômeno cultural, e os aspectos pragmáticos dizem respeito a essa nova concepção de vida e morte. A vida e a morte ganham um novo sentido. A morte não tem mais medo, é sem medo da morte, por isso eu intitulei a tese com essa frase, sem medo da morte, e a morte agora é entendida como libertação, como continuidade. E existe uma inexistência da morte, da consciência. A consciência para esses indivíduos começa a ter uma continuidade pós-morte, na crença, na cosmologia, na narrativa cosmológica desses indivíduos. Por fim, a conscientização de si e o verdadeiro sentido da vida. Então, se a gente puder fazer uma síntese das experiências quase morte, a gente pode dizer que há a identificação do fenômeno, a própria experiência, depois a narração da experiência, a experiência é clinicamente atestada para os profissionais da saúde, posteriormente a experiência ganha um sentido particular para aquele indivíduo, e depois, por último, a narração, há uma narração de uma mudança no arcabouço moral do indivíduo que permanece e que é atestado tanto por eles, pelos informantes, que foram atestados pelos informantes, como pelos parentes mais próximos e pelos dados que eu pude coletar para além dos meus informantes. Então, apresentei rapidamente, estourei o tempo, peço desculpas, meninas, e a gente pode discutir agora alguns pontos que ficaram menos amarrados e outros aspectos que venham surgindo. Obrigada, Arlindo. Muito interessante esse seu tema de pesquisa, né? Eu tive o prazer de estar aí na tua banca de doutorado e, na verdade, esse tema, ele me intriga há muitos anos, assim. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado em antropologia, um professor do mestrado me deu um livro do Moody, eu li esse livro e fiquei sempre com muito interesse em encontrar pesquisas que falassem sobre a temática, mas realmente teu trabalho é, assim, um trabalho inovador, né, no Brasil. Então vale muito a pena ser lido e te ouvir aqui nesse momento, né? Então eu queria começar assim perguntando sobre como você terminou, né? Sobre esse impacto que as experiências de quase morte têm na vida das pessoas que passam por esse processo, né? E aí me lembro muito
de uma palestra do Viveiros de Castro, que está disponível na internet, né, que é a morte como quase acontecimento, né? Nessa palestra, o Viveiros de Castro, de forma muito interessante, ele mostra que a morte, para nós vivos, é um acontecimento meio teórico, assim, né, meio irreal, porque a gente fala sobre ela, né, a gente fala sobre o que a gente imagina que vai estar depois da morte, das crenças, nos mitos, a gente tem uma imaginação sobre o que vai acontecer, né? Mas essa experiência concreta de morrer, né, a gente só vai ter quando a gente não puder voltar para contar, né? Mas essas pessoas que passam pela EQM justamente têm essa experiência materializada, né? E por passar por essa experiência, elas de fato se tornam pessoas diferentes, né? Ou a gente pode dizer pessoas especiais de alguma forma, né? Então, assim, eu queria que você falasse mais especificamente, ou dando exemplos para a gente ver, né, de que impacto que isso teve no cotidiano dessas pessoas, né? Se você tem algum caso para contar, alguma coisa que te foi contada da vivência, dessa transformação específica que eles tiveram. Ótimo. Obrigado, André. Isso é muito interessante, porque foi uma das primeiras preocupações que eu tive quando comecei a entrevistar meus informantes e a tentar entender, né, particularmente como cada um deles viveu. Eu queria logo saber, porque os dados me davam, da literatura sobre o tema, de que quase sempre os indivíduos, após a experiência quase morte, eles relatavam algum dom, alguma especificidade no comportamento que era aumentada depois da experiência. A pessoa, sei lá, ficava muito sensitiva, a pessoa começou a ter o dom de curar, a pessoa começava a ter pressentimentos, e eu, não descaradamente, para não assustar meus informantes, mas eu sempre estava ali tentando pescar elementos que os tornassem especiais, né? Nesse senso comum, né? De pessoas que passaram por um determinado fenômeno que as caracterizavam diferentemente das outras, e a partir daquele fenômeno desenvolveram qualidades, né, características especiais. Assim, dons de cura, de pressentimento, eles não me relataram, mas a mudança no comportamento, da passagem de um comportamento negativo para um comportamento positivo, 100% dos meus informantes narraram. Não só eles, mas os familiares deles. E o que é esse comportamento positivo? Era, por exemplo, Manuel, que eu troquei o nome, claro, mas ele mesmo se caracterizava como um mau pai antes da experiência de quase morte, porque ele bebia, era um pouco violento, e após essa experiência, ele positivou o comportamento dele. Segundo ele começou a valorizar o cotidiano, mais a família, mais os pequenos momentos, e não bebia mais, segundo as palavras da esposa dele, virou um bom pai, virou entre aspas, dono de casa, e esse comportamento era tanto justificado pela narrativa da EQM por ele, essa mudança positiva, tanto pelos parentes mais próximos, pela mãe dele. Só não perguntei a filhinha porque era muito pequena e eu não a entrevistei. Então, essa perspectiva de Viveiros de Castro que você trouxe da palestra dele, que a gente só consegue lidar com a morte em forma teórica, é bem interessante, né? Porque eu acho que mesmo os informantes e as pessoas de modo geral que tiveram experiência quase morte que narram, elas experienciaram, em certo sentido, a morte, né? Em termos biológicos. Em termos subjetivos e simbólicos, como a narrativa, né? Talvez esteja sendo etnocêntrico, mas a gente não dá para caracterizar como a morte, mas sim como mais uma narrativa, mais um mito, mais um sentido, né? Mais uma narrativa cosmológica para a própria morte, né? Só que essa morte é individual, porque eles viveram, como os próprios informantes dizem, na própria pele. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que essa perspectiva da experiência quase morte corrobora com a perspectiva de Viveiros, quando ele diz que a gente só pode viver teoricamente a morte, porque depois de morto não tem como voltar. Resumidamente, resumindo o argumento dele. Eu acho, então, com isso,
que o que faz especial esses indivíduos que tiveram experiência de quase morte é terem tido a experiência de quase morte. Eles subvertem a lógica biológica de que tem uma parada cardiorrespiratória e morrem. Eles tiveram acesso, né, a elementos a profissionais qualificados e a equipamentos que pudessem reverter essa morte, por isso que é uma quase morte. E eles se tornam especiais porque eles passaram por esse momento crítico e conseguem narrar. E essa narrativa ganha muito mais força e ganha sentido, eu acho, muito por isso, por essa capacidade de subverter um aspecto que seria de destino, né? Não destino, mas que não se tem controle, me fugiu a palavra agora, mas algo predestinado, que seria a morte biológica. Arlindo, boa noite. Eu vou te repassar, começar te repassando a pergunta da Raquel. Ela pergunta se você teve acesso a estudos sobre experiência de quase morte em outras culturas. Respondo essa? Então, outras culturas ocidentais, né? A cultura ocidental eu tive, oriental não. Eu presumo, até onde eu sei, posso estar errado, que não tem bibliografia que dê conta das culturas orientais. Então, o que eu tive acesso? A narrativas de quase morte norte-americana, europeia, sul-americana. Ponto. Nada mais além do que isso. E o que eu acho que seria interessantíssimo a gente desbravar outras culturas para perceber esse fenômeno em outras culturas, para perceber tanto a universalidade dos elementos que estão porque na cultura ocidental a gente já percebeu, já temos dados suficientes para bater o martelo de que os elementos têm uma contiguidade, né, e uma similaridade. Mas, para além da cultura ocidental, a gente não tem. Então, fica difícil a gente poder generalizar, né, para além das culturas ocidentais, no seguinte sentido de que e é instigante para mim, fico pensando que seria massa fazer um trabalho desse com indianos, por exemplo. Eu acho que seria muito rico, porque eles têm outros elementos que talvez complexificassem a narrativa de quase morte, ou não, né? Mas o fato é que grande parte dessas experiências de quase morte, se dizer ela todas, advém de um sistema que legitima as experiências de quase morte, no sentido de que é necessário, dentro desse esquema de uma experiência de quase morte, é necessário ter um discurso médico aí, né? Médico ocidental, entendendo morte estritamente como a parada de funcionamento do cérebro, né? Também tem essa questão aí, essa peculiaridade. Então, se a gente for alargar todos esses elementos que compõem a experiência de quase morte, eu acho que o negócio fica bom. Realmente seria muito interessante se a gente tivesse perspectivas cosmológicas muito distintas, né, para poder visualizar como é que isso apareceria, né? Tem duas perguntas da Marcelina aqui que eu vou juntar, que são interessantes, que pode te levar a desdobrar um pouco aquilo que você falou no início, né, mas que o tempo é curto, não deu, né, que como é que foi seu processo para identificar as pessoas que passaram pela experiência de quase morte, né? E como é que esses relatos são analisados por você para que eles não sejam confundidos com alucinações? Perfeito. Como é que eles foram identificados, né? Eu tive um informante-chave, como eu disse rapidamente, foi uma psiquiatra, então ela já tinha testado para esses pacientes que eles tinham tido experiência de quase morte. Existe um questionário padrão universal, que já foi traduzido para o português, onde tem 15 questões que são aplicadas a quem chega narrando no consultório uma experiência de quase morte, ou o que se aplica, o que parece ser uma experiência de quase morte, e dando um determinado número, que é acima de 7, é constatado que o indivíduo teve uma experiência de quase morte. Então, já tem um questionário padrão para isso.
Quando esse informante-chave me passou os contatos dos informantes, esses informantes chegaram para mim sabendo que tiveram experiências de quase morte, que já estava internalizada. A narrativa deles de quase morte já partia do pressuposto de que eles tiveram uma experiência de quase morte e que já foi atestada por um profissional da saúde. Então, enquanto isso, não existia dúvida por eles, nesses indivíduos. Em relação a alucinações, é interessante tocar nesse ponto, porque o efeito, né, pragmático, digamos assim, no comportamento dos indivíduos que tiveram experiência de quase morte, se parece muito com indivíduos que procuram curas no movimento New Age, tarô, florais. Eu pude ter contato com a literatura enquanto estava fazendo a tese de Sônia Maluf, e ela fez um trabalho bem interessante sobre práticas terapêuticas New Age, e o resultado era muito parecido com o que era narrado pelos informantes que tiveram experiência de quase morte. A única diferença é que as práticas terapêuticas New Age, elas seguiam um determinado padrão de tempo maior, de ritual e de prática constante para que aquele comportamento positivo fosse alcançado e vivido, e as pessoas que tiveram experiência de quase morte, não. Era a própria experiência, no momento da experiência, que aquela chavezinha dava um clique e eles começavam a ser uma nova pessoa a partir da experiência e a partir do momento que narravam, né, essa experiência de quase morte. E porque não eram alucinações? Eu não tenho competência para dizer se eram alucinações, porque eu não posso partir do pressuposto de que eram alucinações. São narrativas. Eu trato como narrativas de um determinado fenômeno que foi experienciado, que por um acaso é uma experiência de quase morte. Poderiam ser narrativas de indivíduos que tomaram ayahuasca, por exemplo, e tiveram uma experiência fora do corpo. Mas aí não é uma experiência de quase morte. Eu estou justamente pensando essa particularidade. É uma experiência fora do corpo, a experiência de quase morte mas não é só uma experiência fora do corpo, diferentemente de outras práticas como a ayahuasca, por exemplo, que pode ser vivida uma experiência fora do corpo, e aí a gente pode dizer que foi uma alucinação induzida por um alucinógeno, porque todos compartilham dessa ideia e conseguem atestar a causa e os efeitos. Uma experiência de quase morte, antropologicamente, e os elementos médicos também não sabem dizer. Não tem uma hipótese concreta que diga de onde é que vem uma experiência de quase morte. Qual é a gênese? Qual é a etiologia de uma experiência de quase morte? E a mim, como antropólogo, eu só pude dar conta dos elementos pós-experiência, né? As consequências das visões e dos elementos que foram vividos durante aquela experiência quase morte que foram narrados para mim, né? Arlindo, vou aproveitar aqui o tempo e a oportunidade de colocar minha pergunta, compartilhar um pouco, uma curiosidade, na verdade, porque, assim, você traz para a gente as narrativas de experiência de quase morte que aconteceram num ambiente biomédico, hospitalar, né? E eu, lendo seu artigo, eu fui lembrando, eu não tinha essa curiosidade na época, assim, né? Mas, enfim, por um período eu já trabalhei como psicóloga hospitalar num CTI de um hospital, que, no geral, era bastante atento à ideologia paliativista, né, de aceitação da morte, cuidado direcionado à totalidade, biopsicossocial, espiritual, enfim. Lembro de escutar profissionais de saúde conversando e repassando relatos de pacientes em coma, ou até mesmo de experiência de quase morte, demonstrando, assim, legitimar e valorizar tais relatos, né? E aí eu fiquei curiosa se você, na sua pesquisa, ouvindo essas narrativas, se você tem algum dado de como os profissionais de saúde recebiam e respondiam a essas narrativas de experiência, se é que seus informantes compartilharam, né? E ainda, não sei, aí mais especificamente ainda, se você percebe uma maior aceitação dessas narrativas entre os profissionais mais paliativistas.
Ótimo, obrigado, Renata. É. Então, eu tenho um projeto de desdobramento da tese que seria acompanhar, por um recorde de tempo, pacientes de um hospital de Recife, que é o Procap, que é um hospital especializado em coração, então o índice de parada cardiorrespiratória lá é altíssimo, e tentar já catalogar os indivíduos que tiveram parada cardiorrespiratória, eles narrando ou não uma experiência quase morte. Mesmo antes de eles falarem alguma coisa, eu iria lá entrevistá-los, assim que eles pudessem receber uma visita e serem entrevistados. Seria uma pesquisa multidisciplinar, justamente para dar conta dos profissionais que estão envolvidos ali. Durante minha pesquisa especificamente, eu entrevistei a médica psiquiatra, que foi minha informante-chave, e entrevistei um neurologista e outro psiquiatra. Os três foram unânimes de dizer que não tinham interesse pelo fenômeno, que para eles era um epifenômeno, que ainda a medicina não dava conta de explicar a gênese, mas que não tinham nenhum significado, que era uma morte revertida, ponto. E que todas aquelas consequências que eu apontei para eles não interessavam a medicina porque não se apresentavam como um sintoma, como uma doença, e não cabia a alçada deles. O discurso médico acabava aí. O que é diferentemente de profissionais que você citou, que tem esse cuidado, né, que param para ouvir e que pescam elementos desses indivíduos que estão passando por momentos limites, que no caso seria a morte, ou que passaram por ela e estão se recuperando. Então, o que eu posso dizer é que a experiência quase morte é um fenômeno periférico. Periférico porque não incomoda no sentido de que não traz elementos sintomáticos como depressão, como ansiedade, não é uma queixa. E, portanto, é colocado no discurso médico como algo periférico, e algo que não tem uma potencialidade para explicar fenômenos culturais. E justamente a tese mostra o contrário, de que é um fenômeno que diz muito sobre nossa capacidade de construir narrativas, de simbolizar, de dar sentido às coisas. Só para fazer o link com o atual contexto que o Brasil vive, eu acho que enquanto eu estava estudando a experiência quase morte, questões como, por exemplo, a cultura é um metassistema, a cultura está na mente, a cultura não está na mente, onde é que está a cultura? Os indivíduos, mesmo não tendo funcionamento do cérebro, utilizavam elementos da cultura enquanto diziam que estavam vivendo uma experiência de quase morte, embora a biologia e a medicina digam que o cérebro não funciona naquele momento. Como é que está isso? É um metassistema, não é? Onde é que se encontra cada coisa? Como é que a gente consegue cognitivamente dar sentido às coisas com os elementos culturais que a gente dispõe? Então, essas perguntas mais abrangentes que a antropologia ainda não consegue dar conta, e que outras disciplinas também não conseguem dar conta, se colocaram. Mas tem outra coisa interessante que me fugiu agora, que eu queria, que estava introduzindo para falar, que é justamente dessa potencialidade, desse fenômeno de experiência quase morte. Do contexto brasileiro, lembrei. Que enquanto eu estava estudando experiência quase morte, eu defendi 2018, né? O Brasil ainda estava quase... Já estava ensaiando a loucura que estamos hoje, em sentido econômico e político. O que eu quero dizer com isso? De que quando a gente pega uma narrativa de experiência quase morte, pega, por exemplo, a narrativa de descredenciamento da ciência, ou de que vírus não existe, ou de que vacina não cura, se a gente for reparar, a gente classifica, agora pensando como antropólogo, tá? A gente classifica e já pensa que são discursos que estão em contextos diferentes. Estão de fato. Mas se a gente for partir do pressuposto de que a capacidade humana, de que a capacidade de dar sentido, de construir narrativas, de usar elementos que são coletivos e que estão aí disponíveis para a gente construir narrativas sobre determinados contextos, a gente pode pensar o seguinte,
de que tanto a democracia como o discurso científico, eles não são dados, como nada na vida, como nada na cultura é. Então, não era de se admirar muito que discursos discordantes que deslegitimam o vírus e que deslegitimam vacina, por exemplo, estariam aí na cultura à torta e à direita. Isso, enquanto antropólogos, a gente não devia se assustar, porque é uma capacidade humana. A gente não está positivando nem negativando. E o que eu quero dizer com isso é que cabe, então, às figuras públicas, por exemplo, aos intelectuais públicos, a estarem sempre relembrando de que a democracia, por exemplo, que o discurso científico é algo que deve estar sendo lembrado e sendo legitimado constantemente, né? Não é algo dado, assim como o discurso da morte também não é algo dado, é algo construído. Então, essa capacidade de narrar, de dar sentido às coisas, que nos constitui, que nos constitui como humanos e que é essencialmente humano, está aí. E que é usado positivamente pelos indivíduos, por exemplo, que tiveram a experiência de quase morte e que a gente percebe que eles mudaram de comportamento, ou seja, viraram pessoas melhores, também pode ser usado por outros indivíduos para destruir e de forma negativa. Então, o que eu quero dizer é que essa capacidade essencialmente humana é rica, é maravilhosa, mas existem dois polos aí. Arlindo, talvez tenha um outro aspecto assim interessante para pensar da tua pesquisa, que é o impacto da desigualdade social nessas experiências, né? Que uma das coisas que você falou é que o acesso aos recursos médicos que possibilitam que uma pessoa tenha uma experiência de quase morte, né, ela é restrita, né, restrita a um determinado público, né, que a gente sabe que é preciso que haja disponibilidade dessas tecnologias, né, que, de certa forma, possibilitam, digamos assim, driblar a natureza, né, sobretudo nesse momento poderoso aí, que é o momento da implacabilidade da morte, né. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito sobre esse impacto dos acessos aos dados que você teve, né? O impacto da desigualdade social mesmo. É interessante, André, você colocar isso, porque minha orientadora na época, se eu fosse um pouco menos cabeça dura, eu teria feito talvez um capítulo sobre esse aspecto. Mas eu estava tão envolvido com questões um pouco mais macro, tentando fazer alguns voos interpretativos antropológicos, que eu nem trouxe eles aqui, porque tem um capítulo que eu acho que é Conhecimentos Antropológicos sobre a EQM, que eu trazia elementos de Claude Lévi-Strauss, elementos da antropologia cognitiva, até falava alguma coisa sobre sociobiologia. Mas esse aspecto, eu acho que vale ainda um artigo sobre isso, é que esse fenômeno da experiência quase morte desdobra e joga a luz também sobre a desigualdade, né? É fato que as classes baixas não têm, vamos dizer assim, direito de ter uma experiência de quase morte, porque eles não têm acesso a um sistema minimamente qualificado com desfibrilador, por exemplo, se é que eles conseguem chegar a uma instituição médica, né, de saúde com esses equipamentos. Então, sim, eu diria hoje, essencialmente, especialmente no Brasil, que 90% dos casos de pessoas que têm experiências de quase morte, elas advêm de classe média, média alta, escolarizada, nível superior, profissionais liberais, professores acadêmicos, pessoas da própria área de saúde. Então, não consegui encontrar nas classes populares pessoas que tiveram experiência quase morte. No sentido de que muitas vezes não conseguem ter essa intervenção, né, cultural na morte que é implacável, e mais uma vez que reitera, né, de que a morte é um fato social total, né? Não, até nesse aspecto, a desigualdade social está presente. Mais uma vez, mostra, assim,
a gente poderia até tratar a experiência quase-morte como um epifenômeno, dentro de tantas dificuldades no campo da saúde no Brasil. A gente pode dizer, pô, uma experiência quase-morte, o indivíduo está bem. Mas para ele ter uma experiência quase-morte, ele precisa de toda uma rede médica. Quando eu digo médica, é equipamentos básicos, medicamentos básicos que possa reverter aquela morte dele, seja por um acidente ou por qualquer outro contexto, mas é uma parada cardiorrespiratória, né? O fato é que, além disso, além de ter esse primeiro ponto para ter uma experiência quase-morte, o indivíduo precisa ter minimamente o traquejo de como funciona institucionalmente, né? Como é a especialidade da medicina, por exemplo. Ele saber que tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Então, um psiquiatra para as classes populares é algo que, além de ser difícil o acesso, é algo que não é culturalmente socializado no seguinte sentido de que, no senso comum, essas doenças psíquicas têm uma dificuldade imensa de serem tratadas, né, no senso comum, são logo tratadas com preconceito, não uma socialização positiva de ir a um médico psiquiatra. Então, o problema da desigualdade social já acontece aí, né, da disseminação e da qualificação de uma determinada especialidade médica. Então, eu acho que ainda vou escrever um artigo para tentar desdobrar essas questões, vou voltar aos meus informantes, e ver como eles observam isso, para eles eticamente me impulsionarem a eu pensar eticamente sobre essas questões da desigualdade. Mas o fato é que todos os informantes foram ao médico psiquiatra particular, não ao médico psiquiatra de um centro de referência, de um hospital municipal ou do estado. Então, sim, a experiência de quase-morte no Brasil tem um recorte de classe imenso. De gênero, não tanto, não senti essa especificidade. Por tabela da classe social, acaba tendo recorte de raça, inevitável, né? E de escolaridade, já falei, e fica nesse extrato social mesmo, o que eu pude catalogar. Vou te fazer uma última pergunta, né? Esse tema é muito interessante, ficaria aqui horas conversando contigo, mas infelizmente nosso tempo tá estourando, né? Eu sou uma estudiosa das religiosidades, né? E esse tema, como você colocou lá naquela imagem que abriu a tua fala, né? Aquela coisa do túnel de luz, a sensação de paz, né? Conforto. Então, assim, essas sensações que são descritas da experiência de quase morte como uma experiência boa, feliz, plena, suave, né? Ela se contrapõe muito a essa narrativa, sobretudo narrativa cristã, né, da vida após a morte, em que você tem, por exemplo, a apresentação de ideias de condenação, de mal, de divindade suprema, enfim, né, tem da divindade, do castigo, né, sobretudo, né. Aí eu fico pensando, né, não seria interessante pensar, assim, que essa experiência de morte cotidiana, ordinária, né, que a maior parte da população brasileira compartilha, né, como uma morte ameaçadora, assustadora, enfim, ela não se relaciona, assim, com esse legado do cristianismo, né, e é um pensamento que me vem, né, não sei se você teria alguma coisa para dizer sobre isso. Sim, tenho, é um aspecto importante esse, o aspecto religioso, principalmente quando falar da transcendência. O que eu posso dizer de cara, assim, é de que tanto da literatura que eu dei conta de casos, né, descritos, como dos meus informantes, é que os indivíduos perdem completamente o vínculo institucional religioso. Se havia antes da experiência quase-morte algum vínculo institucional, como havia com os meus informantes, eles são desfeitos depois da experiência de quase-morte. E é unânime deles falarem de que eles transcenderam esse entendimento de religiosidade institucionalizada. Para eles, a transcendência ganha outro aspecto que vai para além das amarras institucionais. Assim, eles foram categóricos em dizer que a experiência quase-morte ofereceu elementos cosmológicos. Claro que eles não falaram a experiência quase-morte me ofereceu elementos cosmológicos, mas essa é a tradução antropológica, né, da narrativa dos meus informantes.
deu elementos cosmológicos que eles subvertem a lógica religiosa. Eles não deixam de acreditar na transcendência, ou seja, num ser que está onipresente, que controla tudo, que é criador do universo, mas que não está vinculado a uma instituição religiosa. Eu me lembro até do informante que foi categórico e dizia assim, olha, as religiões estão erradas, em algum momento elas vão conseguir alcançar esse nível de consciência que eu alcancei, através da experiência quase-morte, ou seja, esse clique de perceber que as coisas vão além do aqui, do aqui e do agora, e vão disseminar por aí essa mesma consciência que eu tenho e que eu, através do meu cotidiano, tento disseminar por aí. Mas não é uma pregação, é de que, sendo uma pessoa boa para os outros, ela vai estar fazendo o melhor para ela e para o mundo, no sentido de que tudo é uma continuidade. A morte não vai ser mais uma ruptura. E como não há ruptura, aí é que se descola desse discurso do senso comum hegemônico da morte cristã, como negativa, como sinônimo de sofrimento, de perda, de luto. Por isso que eu classifiquei e intitulei a tese como Sem Medo da Morte, né? Porque os indivíduos que têm uma experiência quase morte, eles perdem o medo da morte, e perdendo o medo da morte, perde todos os sentimentos negativos que a morte cristã oferece, né? Como arcabouço cosmológico cultural. Então está embasado aí. A narrativa cosmológica deles são positivadas porque há uma continuidade da existência. E é diferente, por exemplo, de uma visão espírita, porque uma das informantes era espírita antes, deixou de ser espírita. Você pode dizer, é muito parecida essa narrativa, né, de sentido de continuidade da vida, que o espírita tem de uma narrativa de experiência quase morte. Mas para ela é totalmente diferente, porque uma narrativa espírita de vida após a morte tem um aspecto que é singular, que é o indivíduo pode vir a sofrer em alguns determinados momentos dessa vida por algo que fez no passado. E essa especificidade se perde na experiência de quase-morte. Os indivíduos não acreditam que esse resgate, esse karma possa acompanhá-los. Não, eles entendem que, sendo o melhor que eles podem ser agora, basta. E por isso todo o resto anda, porque o universo tem a sua harmonia. Se algo de ruim, ou aparentemente ruim, acontece, tanto em nível coletivo como no nível individual, na família deles, tem um porquê, e aquilo acontece para positivar. Essa é a grande questão. Essa é a grande diferença entre a morte cristã e a morte entendida por esse informante. Então, eles perdem um vínculo institucional religioso, eles não são adeptos a nenhuma religião, mas são adeptos agora, digamos assim, a uma narrativa cosmológica de sentido que transcende as religiões e que como eu botei, micro e macro transcendente, né? Macro transcendente porque eles veem como uma oportunidade, que viveram algo e têm a oportunidade de voltar, né, para a vida, entender que tudo é muito mais grandioso que eles tinham vivido, e microtranscendente no sentido de que eles dão um sentido particular a essa transcendência, né? Cada um tem um modo específico de viver essa transcendência. Tá certo, Arlindo. Muito, muito obrigada pelas tuas colocações. Gostei demais de te ouvir, assim. Infelizmente, a gente tem que terminar, né? E aí eu queria, assim, ver se a Renata quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. E aí depois eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais, enfim. E aí, em seguida, a gente encerra. Obrigada, Andréia. Obrigada, Arlindo, também. Eu me sinto contemplada. E eu ia perguntar, na última fala, da religiosidade, né? Raquel também está aqui perguntando nos comentários, mas você foi respondendo o suficiente pelo nosso tempo, infelizmente. Mas muito obrigada, muito interessante a pergunta e os caminhos de análise. Bom. Obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, Renata. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar compartilhando, né? A gente passa 4 anos mergulhado naquele tema, então a gente fica ávido de poder compartilhar, de conversar. Os amigos já não aguentam mais, então a gente compartilha entre os pares. Agradeço as perguntas.
que surgiram. Se por acaso alguma não foi respondida, a Andrea pode me mandar, eu responder por e-mail, não sei. Enfim, então agradeço. Fico feliz de ter sido contemplado de ser o último convidado da live do ano, né? Espero que tenha correspondido às expectativas. Então agradeço ao convite e espero que tenha sido um bom papo para todos. Sim, foi ótimo, maravilhoso. Então a gente está encerrando agora, a gente vai ter uma pausazinha em janeiro, em fevereiro a gente retoma as lives. Obrigada, Arlindo, obrigada, Renata. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite.